Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Idade Média, filosofia medieval. Estaremos começando hoje mais essa etapa dentro do nosso estudo, nosso curso sobre filosofia. Vamos lá. Para falarmos em filosofia medieval, primeiro nós precisamos especificar local e data. Isso é fundamental, pois estamos falando de quê? De Idade Média. E a Idade Média, ela só vai existir em um lugar do planeta, no mundo referente à Europa Ocidental. Em qualquer outro lugar, eu não teria Idade Média. Tudo que caracteriza a Idade Média só na Europa Ocidental. E dentro de um período de tempo muito específico, que vai do século V ao século XV. Mas exatamente, se entende que a Idade Média começa no ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Os assim chamados bárbaros pelos romanos, que na verdade eram povos germânicos, várias tribos, que eram chamados de bárbaros simplesmente porque não falavam latim e tinham cultura e valores completamente diferentes dos romanos. Mas eles tomam Roma e, inclusive, matam um imperador. Então, neste ano de 476, nós temos, em definitivo, um processo que já vinha se arrastando há muito tempo. Nós temos a queda do Império Romano do Ocidente, marcando o início da Idade Média. E ela vai terminar com a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, tomada pelo Império Turco Otomano, isso no ano de 1453 d.C. Então essas duas datas marcam o início e o fim da Idade Média. E por que nós utilizamos a expressão Idade Média? Por que o média? Bem, antes desta época nós temos a Antiguidade. Após essa época nós temos a Idade Moderna. Ocorre que tanto o Renascimento, que vai do século... O Renascimento ocupa 3 séculos, 14, 15 e 16, em particular na Itália. E o Iluminismo, que vai ocupar o século 18, esse pessoal via o período anterior tinha uma visão muito negativa, pejorativa, uma visão terrível sobre o período que antecedia. E eles tinham uma verdadeira fascinação pela antiguidade clássica, romana, pelos gregos, época do Império Romano. Então, ali é a antiguidade, tá? Ali que nós gostaríamos de estar, aquilo ali que deveria ter sido preservado. E nós hoje, nós somos os modernos que estamos recuperando a antiguidade. E o que existe no meio? No meio existe alguma coisa. Então, este meio, a Idade Média. Foi de onde surge essa expressão de Idade Média. Ela surge a partir dos modernos, do Renascimento, e isso a partir de uma visão muito negativa que esse pessoal tinha da Idade Média. Eles viam como se fosse 1000 anos de uma noite, tá? E um conceito negativo, uma era de pragas, uma era de ignorância, superstição, a verdadeira idade das trevas. Essa noite de 1000 anos, onde não haveria liberdade alguma, e onde a ciência, a filosofia estaria subordinada aos dogmas da religião. Esse pessoal muitas vezes tinha também uma visão muito negativa da religião. E eles viam a religião como algo muito cerceadora das liberdades. Bem, a Idade Média, por ser um período muito grande, 1000 anos, ela precisa ser dividida para melhor compreendermos, estudarmos. Até porque uns 1000 anos é muito tempo, não é tudo igual. Para os historiadores de línguas românicas, ou latinas, como você preferir, nós dividimos em 2 períodos. Nós falamos de uma alta Idade Média e de uma baixa Idade Média. A alta Idade Média iria do século V ao século X. E a baixa Idade Média do século XI ao século XV. Agora, se você pegar um texto de alguém que provenha
de um país anglo-saxônico, essa outra cultura, vai fazer uma divisão em 3 períodos. Para os anglo-saxônicos, nós teremos a Early Middle Age, que vai de 476, com a queda do Império Romano, até o ano 1000. Temos a High Middle Age, que vai do ano 1000 ao ano 1300. E, finalmente, a Late Middle Age, que vai do ano de 1300 ao ano de 1500. Então há a possibilidade de dividir em 2, dividir em 3. E claro, vocês vão encontrar na internet, por aí, aqueles que fazem salada de fruta e misturam as duas coisas e fica meio sem sentido. Ou uma divisão ou outra. Neste período, em termos de filosofia, que é o que realmente nos interessa, nós vamos ter 2 grandes divisões. No começo, na Alta Idade Média, nós vamos ter a patrística. E na segunda parte, na Baixa Idade Média, nós vamos ter a escolástica. São 2 escolas de filosofia, 2 abordagens, 2 movimentos filosóficos distintos. Na patrística, nós teremos o seu principal expoente, sem dúvida alguma, é Agostinho. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como vocês preferirem. Já na escolástica, seu principal expoente é o Tomás de Aquino, também santo pela Igreja Católica. E esta filosofia que há de surgir durante a Idade Média, ela é mesclada, está vinculada com a religião, com os dogmas cristãos. Não há como eu falar em filosofia sem falar em todo aquele cabedal de conhecimento que provém da religião cristã. Então, questiona-se até que ponto que há realmente filósofos ou teólogos, pois há um predomínio maior da teologia, uma discussão religiosa sobre os temas ali presentes. Dentro de que abordagem? Do cristianismo, claro está. Então, os dogmas cristãos, eles estão em primeiro plano, são inquestionáveis, um dogma é inquestionável. Eu posso argumentar filosoficamente em defesa do dogma, ou até eu me igualar ao dogma, mas eu não posso contrariar o dogma por meio da minha razão. E esses dogmas foram dados por meio da revelação que está nos textos sagrados, na Bíblia e na palavra dos santos. Veja, aí cabe uma questão. Existe, durante esses 1000 anos da Idade Média, existe algo que eu possa chamar de filosofia cristã? Ou seria essa expressão, filosofia cristã, contraditória em si? Veja, a filosofia faz referência ao pensar racional. Eu vou questionar tudo. Depois você veja um outro vídeo que nós temos no canal, em que eu falo o que é filosofia. Eu explico o que é filosofia e nós colocamos o quê? Que a filosofia é um questionamento constante. Eu não vou aceitar uma autoridade, uma verdade. E, no entanto, quando eu falo em filosofia cristã, esse cristão está fazendo referência a dogmas de uma igreja, a crenças, a uma religião, a coisas que são inquestionáveis. Então, esta filosofia passa a ficar subordinada a esses dogmas, que não podem ser questionados. Então, você vai encontrar muita gente boa no decorrer da história, que vai argumentar que não existe simplesmente algo que eu possa chamar de filosofia cristã. Existiria, sim, um pensamento, o desenvolvimento de um pensamento cristão. Isso é uma questão que nós vamos ver mais à frente. Iremos fazer alguns vídeos sobre os ditos filósofos cristãos desse período, e vocês terão a oportunidade de tirar suas próprias conclusões. Então, essa filosofia medieval, claro está, se eu estou falando em filosofia medieval, eu estou fazendo referência obrigatoriamente à Idade Média, século V ou século XV. Não teria sentido eu falar em filosofia medieval fora do que se convencionou chamar de Idade Média. Mas eu posso ter, sim, precursores e antecedentes. O próprio Santo Agostinho, ele nasce ali na divisa, ele nasce no século IV e vai falecer no século V. Ele falece, inclusive, antes da queda do Império Romano do Ocidente.
Então, o Santo Agostinho não está na Idade Média, está na Antiguidade. E, no entanto, exerce uma influência muito poderosa durante toda a primeira metade da Idade Média. Mas não é por isso que eu vou considerar Santo Agostinho como um filósofo da Idade Média. Não, ele é um filósofo da Antiguidade, ou um teólogo, como vocês preferirem. Mas eu posso considerar Agostinho como um precursor, porque as suas ideias foram muito importantes. Da mesma forma, veja, o movimento patrística, ele faz referência a quê? Aos padres da igreja, ao pai, daí patrística. E há quem entenda que Jesus, que falece aos 33 anos de idade, no século I, logo após o seu falecimento, há quem começa a defender e a explicar a sua doutrina. Primeiro são os padres apóstolos, os apóstolos que você tem na Bíblia, e depois há uma continuidade de outros padres que no decorrer do século I ao século V irão defender e explicar a doutrina cristã. E há quem diga que esses padres fazem parte da patrística, o que eu não entendo como correto, pois se eu entendo a patrística como um movimento pertencente à Idade Média, então esses padres são precursores, eles são antecedentes, da mesma forma que a filosofia grega, século IV ou V a.C., quando você tem o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, que vão ser resgatados no neoplatonismo e vão estar presentes ali na Idade Média, não justifica o que eu diga que a filosofia medieval vai começar lá na Antiguidade. Então, eu faço falar em antecedentes e em precursores. E eu tenho que trabalhar sempre essa vinculação entre filosofia e religião durante toda a Idade Média. Eu não tenho como isolar, eu não tenho como separar filosofia de religião. Os medievais, especialmente na Alta Idade Média, eles não vinham separação, para eles era uma coisa só. No decorrer da Baixa Idade Média, sim, vai haver uma tentativa desses religiosos mesmo de separar filosofia e religião. Então, os problemas filosóficos estão sempre vinculados a questões religiosas e aos dogmas da igreja. Ao que eu me refiro? Que problemas são esses? A questão da existência de Deus. É um problema que era tratado pela filosofia, mas está dentro de um dogma da religião. Que Deus existe e não só isso. Que o Deus é um Deus, não é uma multiplicidade de deuses, como havia antes na Antiguidade. A questão do pecado, que é uma noção tipicamente cristã, foi muito abordada também na filosofia desta época. A relação entre fé e razão, qual a predominância de um sobre o outro? Claro está que se entendia que a fé era superior à razão, porque a fé era baseada na revelação. A questão da salvação, a imortalidade da alma. E no caso do cristianismo, a Igreja Católica entende também a ressurreição da carne. A encarnação de Deus em Jesus Cristo. Tá? Como Deus, Pai, encarnou em Jesus Cristo. A questão da Santíssima Trindade, que Deus é um e três ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. O livre-arbítrio, ou seja, porque Deus permitiu a maldade no mundo, porque eu tenho liberdade de fazer o que eu bem entendo, inclusive fazer algo que seja mal, que seja pecado. Então essa questão do livre-arbítrio foi muito discutida. Então a questão da revelação contida nos textos sagrados também faz parte dessa discussão filosófica, bem como o sentido, o real propósito da teologia, o real propósito da metafísica clássica. Né? Também a questão do problema do conhecimento, especialmente essa questão a gente vai ter na Baixa Idade Média, com a entrada também dos textos de Aristóteles. Então, a questão dos universais, a questão da individuação, o que predomina, se o indivíduo, se o coletivo. Diga-se de passagem
durante a Idade Média, houve uma predominância do coletivismo. O individualismo, o indivíduo, ele cedeu lugar para o coletivo. Então, essas são as questões que são tratadas durante esse período, esse grande período de 1000 anos na Idade Média, onde tem vários e vários pensadores, chame-os de filósofos ou de teólogos, mas vários e vários pensadores que irão abordar por meio da razão, tendo sempre do seu lado a palavra escrita da revelação de Deus, vão abordar essas questões. E é muita coisa importante. Se nós hoje possuímos vários textos, várias obras dos filósofos clássicos, é por causa de vários copistas vinculados à Igreja Católica que faziam cópias manuscritas desses textos e preservaram esses textos para nós. Bem como houve uma discussão muito boa sobre temas em filosofia, em lógica, que nós podemos resgatar mais tarde. Mesmo no Renascimento e no Iluminismo, eles têm uma influência muito grande, mesmo que não admitam, das discussões anteriores ali presentes na Idade Média. E claro está, uma coisa que tem que ficar presente é que durante todo esse período de 1000 anos, a razão sempre estará subordinada ao dogma religioso. Porque na Idade Média nós temos o teocentrismo, ou seja, Deus está no centro e tudo está girando ao seu redor. Isso é fundamental. Então nós iremos fazer uma sequência de vídeos sobre esse tema e este aqui é o da abertura. Então, meu amigo, minha amiga, se você gosta de filosofia, para continuar recebendo informações sobre os novos vídeos, que nós temos um vídeo novo por semana, se inscreva no canal e deixe também o seu comentário para a gente ver novos horizontes, novos vídeos e novos temas que possamos abordar. E se você está gostando também dessa forma que nós estamos dando aos temas que estamos tratando aqui. Então deixe seu comentário. Olha, muito obrigado pela presença e até mais!